O próximo palestrante é o Stuck, Antônio Alberto Stuck. Hoje ele está como consultor na Raizen e ele vai falar sobre a transição energética na indústria sucroalcooleira. Bem-vindo, Stuck. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Espero atender a expectativa. A voz continua não boa, mas já melhorou. Então eu vou ver se eu consigo terminar a apresentação aí sem ter nenhum chilique de tosse ou de voz aqui. Bom, eu queria falar um pouco sobre transição energética no setor sucroalcooleiro. Eu vou dar a minha opinião aqui. A Raizen tem uma opinião bem parecida, não é exatamente a mesma, mas eu acho que dá para ter uma ideia do que é que a gente pode fazer. De novo, parabenizar o Luiz, a palestra dele foi muito boa, porque vai de encontro aqui com um monte de coisa que eu tenho que falar. Achei muito interessante. Vamos lá. É um slide meio complicado, mas é rápido, né? Então, a primeira é a ideia do que é transição energética, né? É descarbonizar. Então, nós não podemos mais produzir CO2 para produzir energia. Então, tem várias maneiras de fazer isso, aumentando a eficiência energética, eletrificação, que é o assunto da moda, carro elétrico e tal. Eu acho que só se discute pouco de onde vem a eletricidade, porque se a eletricidade vier de derivado de petróleo, não vai adiantar muito, né? Existe também alguma coisa sobre descentralização. Então, hoje, a energia é produzida em alguns lugares e a gente tem uma ineficiência enorme para distribuir essa energia e muita perda. Então, a descentralização vem ajudar nesse ponto. Olha que tudo que eu estou falando vai já, vocês que conhecem o setor, já vai indo de encontro com o que a gente tem no setor. Inovação tecnológica, obviamente, que são as novas tecnologias que a gente está testando agora e que tem que ser desenvolvidas para poder pôr em prática esse negócio. Então, isso é mais ou menos o resumo do que é a transição energética que a gente fala no mundo hoje. O básico é parar de produzir CO2, principalmente de fonte fóssil. Vamos lá. Importância, né? É mitigação das mudanças climáticas. Quer dizer, hoje a gente responsabiliza 100% do problema que a gente tem com mudança climática por conta do CO2 que nós estamos produzindo. Existe muita gente que discute isso, mas de qualquer jeito a gente sabe que o CO2 provoca aquecimento. Então, eu não sei se o CO2 que a gente produz é exatamente o que vai produzir, mas CO2 aumenta o aquecimento, graças a Deus, porque se não tivesse CO2, a Terra ia ser gelada. Então, CO2 não é tão ruim assim. Segurança energética, esse é um ponto bom, porque hoje o país que não tem combustível, ele depende de outro país que tenha muito combustível e está aí nos últimos 2 séculos a principal razão que a gente tem para a guerra que acontece por aí, que basicamente é garantir suprimento de energia, né? E desenvolvimento sustentável, essa é a bandeira do mundo hoje, quer dizer, como é que eu faço o meu desenvolvimento sem arrebentar com a natureza. Bom, e aí tem os desafios, né? Investimento em infraestrutura, e eu brinco um pouco com eletrificar carro, né? Uma vez eu fiz uma conta de joelho lá, e se eu pegar o combustível que a gente gasta no Brasil
ciclo Otto, quer dizer, só carro e tal, a gente precisaria aumentar 1/3 da demanda de energia no Brasil. Cara, isso é acima de 200 bilhões de dólares para fazer um investimento desse. E não é só isso, né? A brincadeira que eu perguntei um dia para o pessoal lá da Shell, eu pedi para ele me falar qual que é o posto dele lá em São Paulo que vende mais. O cara falou, não, nós temos um posto aí que abastece simultaneamente 10 carros. Então eu fiz a conta com o que tinha a tecnologia prometia, que era carregar um carro em 15 minutos, a bateria. Então eu fiz a conta ao contrário, né? Peguei 10 carros simultâneos, botei lá essa energia na bateria, e o tal posto ia ter que ter uma subestação de 4 mega para poder funcionar. Então você imagina eu fazer isso aí dentro de São Paulo. É um negócio que não vai ser fácil de fazer, não vai ser fácil. Mas vamos lá. E o problema da aceitação social, né? Aceitação social é aquela história. Um exemplo bem fácil eu quero vender carro elétrico. A sociedade tem que aceitar comprar. Quer dizer, eu não comprei nenhum ainda porque eu tenho medo de bateria. Se eu perder a bateria, eu perco o carro. Então, tem um problema da aceitação da sociedade para poder fazer esse tipo de coisa. Bom, aqui eu coloquei essas duas figuras aqui para falar principalmente da eletrificação, né? Então, eu achei essa figura interessante, a de baixo, que ela é um material que eu peguei da Fundação Getúlio Vargas, que ela faz um gráfico entre quilometragem e peso, né? Então, na visão do cara que fez isso aí, eu vou ter veículo aí até 10 toneladas, com 100 quilômetros de raio. Ele andaria bem um carro elétrico que eu recarrego 100% na bateria, sem muito problema. Quando eu passo de 10 toneladas e vou até 1000 quilômetros de raio, a solução seria um carro que, no melhor da tecnologia, pegasse hidrogênio, fizesse eletricidade. Então, eu tenho um reservatório de hidrogênio lá, ele faz eletricidade e ele ganha uma autonomia muito maior. Agora, na faixa verdinha lá em cima, não tem muito mistério, tem que pôr combustível mesmo. Então, vai ser difícil montar qualquer solução elétrica para um navio ou para um avião, por exemplo. Então, provavelmente, ele dá mais ou menos uma ideia. Deve ter alguns updates técnicos aí para fazer, que é capacidade de bateria e tal, a curva pode... Mas, pelo menos, ele dá uma clareada no que seria. Mas, se a gente pegar o azul e o amarelinho, é eletricidade para morrer. Bom, aí tem um problema, né? Hoje, a fonte que eu tenho de eletricidade verde, de eletricidade que não contamina o meio ambiente, é eólica e solar. Biomassa pode ser, mas biomassa hoje não consegue competir. Ninguém mais faz cogeração porque nós não temos remuneração para fazer isso. Então, qual que é o problema de eólica e solar? Ela é intermitente. Então, ou eu tenho uma outra fonte que abastece quando o gerador de energia está parado, ou eu armazeno energia. E aí que a brincadeira começa a ficar interessante. Então, nesse outro quadro aqui da esquerda, o que tem? Por exemplo, até 1 kW ou até 1 megawatt, eu tenho solução de bateria que pode atender com tecnologia hoje. O pessoal está pesquisando muito bateria, e tem evolução tecnológica para chegar aí, mas, por enquanto, isso aí é mais ou menos o que a gente tem. Tem o armazenamento hídrico, que é o que a gente conhece as hidroelétricas, mas eu tenho muito problema de limitação de capacidade, né? Capacidade geográfica.
Sobrou o quê? Sobrou o tal do hidrogênio, que a gente foi conversado na primeira apresentação hoje aqui. Esse cara é provavelmente a melhor bateria que a gente tem no momento. Então, como é que eu consigo armazenar energia solar e energia eólica? Então, provavelmente a melhor solução é hidrogênio. Tem muitos projetos por aí. Tem um projeto da Shell lá na Europa para pegar a energia da eólica lá do Mar do Norte e fazer uma mega eletrólise e produzir hidrogênio. E depois, o sonho é distribuir esse hidrogênio por aí e alimentar os carros com célula fotovoltaica, mas ainda tem muita tecnologia para andar. Tem muita tecnologia para andar. Tem um outro slide aqui um pouco mais... Então, a solução seria H2. Tá? E tem um outro slide aqui um pouco... Ele é difícil de ver, mas é tranquilo para compreender. Isso aqui é um gráfico de densidade de energia. Então, eu tenho lá megajoule por quilo na horizontal e megajoule por litro na vertical. O que a gente nota aqui? Bateria está aqui embaixo. Ó. Olha só a diferença. Está vendo? Bateria é só isso aqui embaixo. E hidrogênio, que é o melhor por quilo, olha como é que ele está por volume. Baixo também. Então, a densidade do hidrogênio é 71 quilos por metro cúbico. É muito baixa. E eu estou falando de hidrogênio criogênico aí, de menos 250 graus centígrados. Tá? Então, isso aqui é um grande problema. Quer dizer, aparentemente, hidrogênio é um negócio espetacular para armazenar energia, só que eu tenho um problema violento de como armazenar. E aí que começa a ficar interessante o negócio. Né? Aqui estão algumas coisas sobre manuseio de hidrogênio, e que vai ter que ter avançar muito tecnologia para poder fazer esse negócio funcionar direito. Então, o hidrogênio é inflamável e explosivo. Né? Ele é altamente inflamável e, quando tem um pouquinho de oxigênio lá, ele explode. Isso é um problema sério. E aí, a hora que a gente começa a pensar em que eu tenho que distribuir esse hidrogênio para o carro, eu vou estacionar o carro a hidrogênio na minha casa e tal. Talvez isso tenha acontecido lá com a gasolina lá atrás e a tecnologia superou. Mas nós temos que passar essa fase se a gente for decidir por esse sistema. Baixa densidade, como eu expliquei lá. A densidade volumétrica dele é muito baixa, muito baixa. E para ter o melhor da densidade volumétrica, eu preciso ir à criogenia. Tá? O hidrogênio tem um problema provavelmente o pessoal mecânico conhece bem, é que ele fragiliza material. Então, a molécula do hidrogênio é muito pequenininha e ela começa a entrar na substância que está contendo o hidrogênio e começa a fragilizar o material. Então, tem que procurar liga especial e tal, porque senão eu vou pôr um tanque de hidrogênio aí e vou ter um monte de problema com esse cara. Tá? Então, isso talvez seja uma das coisas que mais preocupa, que é a difusão e vazamento do hidrogênio por conta de atacar o contentor, né? Atacar a tubulação e tanque. Armazenamento criogênico é um problema que, além de eu gastar muita energia para fazer isso, eu tenho perda, por mais perfeito que seja o isolamento, eu vou ter perda por evaporação. Então, não é um negócio que eu posso armazenar muito tempo e não é um negócio que eu posso armazenar em qualquer lugar. Eu vou ter problema de vazamento. Bom, e aí vem uma coisa muito importante, que é o custo de infraestrutura. Então, imagina que eu tenho um sistema, lá evoluiu a
tecnologia de célula de combustível e tal. Eu tenho um sistema que funciona. Pô, imagina a infraestrutura que a gente tem hoje de posto de gasolina. Imagina se eu resolver abastecer hidrogênio lá. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Então, tem muita tecnologia para andar. Depois tem problema de segurança e regulamentação. E depois tem problema de impacto ambiental também. E eu não falei nada aqui de como obter o hidrogênio. Eu só falei da alternativa de ter hidrogênio de eletricidade de fonte verde, mas tem um monte de outras maneiras de obter hidrogênio, e aí tem que olhar bem o impacto ambiental. Bom, aí aparece uma figura que nos interessa muito, que é o quê? Vetor de hidrogênio. Então, vamos lá. Quando a gente analisa um combustível qualquer, mais de 50% da energia que esse combustível fornece, um combustível fóssil, ou etanol, ou qualquer coisa, mais de 50% da energia é do hidrogênio. Então, como é que eu posso transportar esse cara? Como é que eu posso ter segurança para fazer isso? Eu tenho que usar vetor de hidrogênio. E, então, voltando lá, eu tenho hidrogênio gasoso, hidrogênio líquido, que eu já descrevi lá, e aí eu começo a descrever alguns vetores de hidrogênio. Então, eu vou pular amônia, eu vou para o metano, eu vou para o etanol e metano, que Então, o que acontece? Etanol, metano, gasolina, eles são carregadores de hidrogênio. E desse jeito, usando esse vetor de hidrogênio, eu consigo fazer algumas coisas, né? A primeira, a infraestrutura para distribuir já existe. Eu não vou investir nada. A segunda, eu viabilizo produção desse hidrogênio não em site grande, não centralizada. Então, cada usina pode ser uma produtora de vetor de hidrogênio. E é um combustível estável, né? Líquido na temperatura ambiente, não tem muito problema de temperatura e tal para poder funcionar. Bom, os outros contentores de hidrogênio são a amônia, por exemplo. A amônia, apesar da gente ter muito medo dela, por conta de se tiver um vazamento e tal, eu vou ter alguns problemas, a amônia tem uma vantagem e a gente tem que prestar atenção na vantagem. Então, vamos imaginar, o lugar que tem mais insolação na Terra é no Equador. Se a gente olhar a região do Equador, tem muito deserto. Então, eu tenho um potencial enorme lá para produzir eletricidade, com painel ou com aqueles outros sistemas de aquecimento e tal. O que acontece nessas regiões? Não tem biomassa. Entendeu? Qual que é o jeito de eu produzir um vetor de hidrogênio? Usando o nitrogênio e produzir amônia. E esse negócio está aí pelo mundo, pelo menos pelas coisas que eu tenho lido, andando a toque de caixa. Você falou do navio a metanol, tem navio a amônia também. Então, a gente não sabe qual vai ser. O etanol vai ser difícil, porque a gente tem um problema regional de produzir bem etanol no Brasil e nos Estados Unidos. Então, provavelmente a commodity vai ser metanol mesmo, de vetor de hidrogênio. Mas presta atenção na amônia, porque ela está correndo por fora nesse negócio. E uma coisa que é interessante é que a Thyssen tem o conceito da indústria grande, né? Quer dizer, para fazer, e não é só a Thyssen, são as outras, Shell, esses caras. Para fazer um negócio econômico, eu tenho que ter um negócio gigantesco. Se eu for um player bom nesse negócio,
eu não adianta fazer um negócio gigantesco, porque a logística vai me matar. Eu tenho que fazer um negócio pequeno. Então, tem que começar a construir tecnologia para tamanho menor. Eu tenho uma história de ter tentado vender uma ideia lá de um projeto lá para o pessoal da Raizen, que era para fazer amônia. Então, qual que era a ideia? A ideia é o seguinte: as usinas que têm contrato de geração de energia, esses contratos estão acabando. E a energia que eu posso vender depois desse contrato, porque o meu equipamento está lá, ela vai ter um valor muito baixo. Você falou em $40 por megawatt, a gente não vai conseguir nem $20 por megawatt para vender essa energia no mercado hoje. E se eu pegar uma curva aí de 10 ou 15 anos, essa é a ideia, porque o pessoal está entrando muito com eólica e solar, só que tem que tomar um cuidado com eólica e solar, porque a hora que o gerador para, alguém vai ter que fornecer essa energia, então daqui a pouco vão acordar. E talvez a energia de biomassa tenha o seu lugar ainda por conta de conseguir suprir esse mercado quando não tem geração. Mas, por enquanto, se eu tenho que tomar uma decisão hoje, a Raizen está parando turbina de condensação, por conta, basicamente, dos projetos de etanol de segunda geração, que precisam de biomassa. Então, a Bonfim parou de cogerar com condensação e está mantendo só a cogeração para o processo. Agora, tem um negócio interessante, que a cogeração nossa, no processo de produção, aquela que eu rebaixo o vapor e produzo eletricidade, eu tenho lá o que eu costumo conversar com a turma aí, chamar de energia compulsória. Quer dizer, para manter lá aqueles 400, 450 quilos por tonelada de vapor, com 67 bar, eu uso só a metade da energia. Eu uso 35 kW por tonelada de cana. Sobra quase 40 kW por tonelada de cana, que eu sou obrigado a dar uma destinação. Então, provavelmente, eu vou ficar nos 20 lá. Qual que é a ideia? De eu pegar essa energia, produzir hidrogênio e produzir amônia. E a gente já sabe, tem gente aqui que tem experiência agrícola, e a gente já usou amônia para adubar cana. Não foi pouca gente, foi muita gente no passado. Eu trabalhei por mais de 20 anos colocando, o Zé sabe, o Jaime era especialista em usar amônia direto para adubar cana. Tá? Isso não é nenhuma ciência maluca. Então, o que eu tentei fazer foi passar um projeto de produzir hidrogênio para fabricar amônia, para usar essa amônia na nossa lavoura, e o que eu tenho lá daria para fazer 100% da minha necessidade de amônia. Mas não passou. Em todo caso, eu acho que à medida que a tecnologia for avançando e a gente conseguir equipamento menor, com confiabilidade e tal, talvez essa tecnologia passe. Mas não preciso usar amônia para minha adubação. Eu posso vender essa amônia se a amônia for vetor de hidrogênio. Então a gente tem um monte de coisas que nós estamos fazendo aí que pode ter um resultado lá no fim. Então tem lá metano, que também é um forte candidato, só que o metano é gasoso, tem lá seus problemas de estabilidade não, de armazenagem, e ele pode, não se esqueça que a nossa indústria é sazonal, e eu preciso suprir o ano inteiro. Então, tudo que entra a logística de armazenagem, ela compromete meu negócio. Por isso que o combustível líquido é mais estável, mais fácil de armazenar, então tem que lidar com ele. E tem água, né? A água é a maior fonte de hidrogênio que a gente tem, completamente estável, sem nenhum problema. Só que eu gasto, eu tenho o número de cabeça, 55 kW por quilo de hidrogênio para hidrolisar água. Isso na melhor hipótese, que é mais ou menos a conta que você fez lá. Eu tinha o número na cabeça. Então,
Isso é o que está no jogo hoje. Tá? Carboidratos e biomassa também, se você olhar a fórmula lá do carboidrato, é açúcar. Açúcar é hidrogênio, carbono e oxigênio. Também é um vetor. E tem algumas coisas bem, que é hidrato metálico, e esse tipo que eu também não conheço muito. Mas vamos lá. Tá de tempo, tá bom. Bom, isso aqui é um gráfico que eu já usei algumas vezes. Ele tem uns 2 ou 3 anos, acho que está atualizado ainda. Isso aqui é o que principalmente o pessoal da Europa pensa. Então, quando eu falo que tem o caminho para usar o biocombustível fora da conversa de hidrogênio e tal, é mais ou menos isso aqui. Ó. Em 2020, eles pensam lá que, mais ou menos, eu tenho 3 ou 4% isso é na Europa, 3 ou 4% do meu uso em transporte de biocombustível, que na verdade não é etanol, é biodiesel aqui. Tá? Quando eu vou para 2030, qual que é a ideia? É de expandir esse negócio e passar de 10%. Então, a expansão desse combustível, ou etanol ou biodiesel, vai crescer, mas vai começar a aparecer lá o combustível de aviação. E um pouco já de transporte marítimo, tá certo? Tem muita gente trabalhando em usar biocombustível em transporte marítimo, já tem, eu não sei com certeza, mas já tem uma definição do governo japonês de transformar 100% da frota com biocombustível, e a bola da vez parece que é o metanol ou amônia. Eu recebi uma consulta há uns 4 anos atrás, quando eu era diretor lá da Raizen ainda, de um cara que chegou e falou para mim: se você tiver 300 mil toneladas de metanol, eu compro tudo por ano. E eu faço o transporte marítimo, você não se preocupa com o porto, com nada, que eu vou lá fazer, porque eu tenho mercado para esse cara lá. Entendeu? Então, esse mercado está aparecendo. O que a gente precisa? A gente precisa ser competitivo no custo, para isso precisa de tecnologia, e a gente precisa deixar de ser fornecedor de commodity. Quer dizer, o Brasil precisa mudar de patamar. Tá? Aí, 2050, já vai chegar, a ideia é chegar a 15% do consumo de combustível. E na linha de baixo está o que eles estão pensando para, principalmente, biometano. Hoje, eu acho que na Europa, não sei se eu estou fazendo confusão ou não, mas na Europa já não se faz mais caminhão a diesel, os caminhões são todos a gás, e tem caminhão com autonomia com mais de 1.000 quilômetros por conta do gás liquefeito. Entendeu? Então, parece que na Europa já não faz mais caminhão diesel. Então, tem um crescimento enorme de biometano, e aí começa já a aparecer o hidrogênio como combustível. Eu, sinceramente, não sei como isso vai ser feito. Quer dizer, depois eu vou mostrar uma ideia de um projeto que tem aí, que talvez possa ir encaixando esse negócio do hidrogênio em algumas coisas. E também, que você falou de combustível sintético a partir de metano, que o metanol se encaixa, tá certo? Então, você vê que a proporção é chegar em 2050 com quase 50% do consumo de combustível para transporte sendo biocombustível. Tá? Aqui é mais ou menos isso aqui, esse slide eu roubei lá da Raizen, é mais ou menos o que a Raizen pensa em fazer, né? Quer dizer, a gente tem aqui a primeira onda, então nós temos lá disponível caldo, bagaço e palha. Tá? A primeira onda, o que foi? Fazer açúcar e etanol de primeira geração. Tá? A segunda onda foi aquela onda que a gente começou na década de 80, foi logo que eu entrei no setor aí, o pessoal começou a cogerar energia, tá certo? Primeiro, cogerando energia, aumentando pressão de caldeira,
Depois, além de aumentar a pressão de caldeira, nós começamos a melhorar o processo, o consumo de energia do processo para poder sobrar mais energia para vender. E a gente tem hoje uma solução estabelecida que dá para melhorar. Nós temos ainda chance de... Nós temos chance ainda de melhorar nossa eficiência energética, mas o que acontece? Eu tenho uma relação entre investimento e cogeração. Aí, o que acontece? Eu começo a não aprovar investimento, mesmo porque eu tenho pouco preço para a demanda de energia que eu posso vender na minha planta. Tá? Aí veio a terceira onda. O que é a terceira onda? Etanol de segunda geração está indo bem. A planta da Costa Pinto, nos últimos 3 meses, atingiu o programado de eficiência, quer dizer, naqueles litros por tonelada de biomassa foram atingidos. O que está faltando ainda nesse negócio? Algumas coisas, como a minha confiabilidade mecânica ainda está baixa. Eu preciso melhorar. Quer dizer, ela está trabalhando com mais ou menos 80% de confiabilidade. Eu preciso levar isso para próximo de 100%. E ainda tem uns detalhes lá para resolver. Mas a tecnologia funciona. Se tiver business case, pode comprar e fazer que funciona. Está lá aprovado. A planta da Bonfim começou a funcionar esse ano. Ela está no estágio de maturação lá, treinamento de pessoal, mas ela já está produzindo. E então, o 2G hoje, se tiver business case, já é uma realidade. A Raízen conseguiu fazer essas plantas porque vendeu o etanol para fora do Brasil com um preço bom que está pagando a brincadeira que a gente faz lá, tá certo? Depois vem a quarta onda, né? O que é a quarta onda? É o SAF, que eu posso fazer. Eu já vi algumas propostas, tem muita gente fazendo de óleo mineral, de óleo vegetal. Tem já tecnologia funcionando para fazer de etanol, e é um negócio não muito complicado. Eu faço eteno, como o cara que usa para fazer polietileno lá, e depois eu faço uma síntese com hidrogênio e produzo o combustível de aviação, que na verdade é uma coisa parecida com querosene. Tem lá 12 ou 13 carbonos e tal, que aumenta a densidade de energia. O biobunker é a conversa que a gente teve aqui atrás sobre transporte marítimo. Então tem uma série de coisas. Eu posso usar etanol direto, posso usar metanol, ou posso usar mistura dessas duas coisas, porque o pessoal está desenvolvendo aqueles motores grandes de navio para poder se adaptar a uma variedade dependendo do país ou de lugar. O cara tem óleo de palma, tem não sei o quê. Eles estão adaptando os motores para poder absorver essa oferta que tem de combustível, de biocombustível. Bioplásticos, que a gente já sabe, isso aí existe na indústria, aquela indústria que faz o plástico com alguma bactéria ou que usa o etanol para fazer plástico. Tá? Depois tem biometanol, que ele falou aqui. Lignina. Lignina é um assunto interessante. Os projetos da Raízen hoje, no projeto da Raízen de 2G, a gente obtém a lignina sólida. É diferente do papel, onde a lignina sai líquida e eu queimo ela lá naquelas caldeiras de licor negro. No processo da Raízen, a lignina sai sólida. Então, a primeira ideia foi queimar essa lignina na caldeira misturada com o bagaço. Nós estamos arrancando os cabelos para fazer funcionar, mas vai funcionar. E eu brinco sempre com o pessoal lá que termodinâmica é ciência exata, e se eu não errei na conta, tem que funcionar. Então, vai funcionar, já na Bonfim melhorou, e nós estamos trabalhando bastante nisso aí.
Falei da amônia verde. A amônia verde é uma coisa que eu estou acompanhando e eu estou bem interessado nisso aí, porque eu acho que esse negócio vai ser bom. E hidrogênio, né? Hidrogênio, eu fiz uma conta, não sei se eu preciso conferir com alguém aí, ninguém falou que estava errado, também ninguém falou que estava certo. Mas se eu converter todos os meus produtos lá da usina, todo o açúcar em etanol, fazer etanol de segunda geração e usar a eletricidade que eu tenho sobrando, aquela compulsória, não gerar mais, queimar, mas aquela compulsória, provavelmente eu consigo 1 tonelada de hidrogênio por hectare. Quando a gente faz a conta do preço do hidrogênio, ela até compete com o que a gente é capaz de fazer aí. Então, é um negócio que cheira. O problema é o seguinte, se eu pegar uma usina aí de, sei lá, 3 milhões de toneladas, que precisa aí de 40 mil hectares de cana cortada. Eu vou montar um negócio de hidrogênio de 40 mil toneladas. Nada. É nada. E aí, vocês lembram lá que eu descrevi o problema de armazenar, de vazamento e tal? A logística mata a gente. Então, pensar no negócio nosso, pulverizado do jeito que é, em produzir hidrogênio para vender hidrogênio, eu não sei. Eu acho que dificilmente vira. A não ser que eu tenha avanço tecnológico violento que possa fazer com que eu consiga viabilizar essa logística aí. Por isso, nós vamos continuar sendo produtor de vetor de hidrogênio. Tá certo? Bom, vamos lá. Tenho 10 minutos ainda. Aqui, eu queria falar um pouco sobre economia circular, porque nesse mundo aí de transição energética, se eu tiver aumento de eficiência, principalmente no nosso caso, com certeza eu vou agregar valor no meu produto. Nós já temos até o RenovaBio aí, que de um jeito ou do outro já tem uma tecnologia para fazer isso. Então, se eu tiver aumento de eficiência no meu negócio inteiro, a agroindústria, o RenovaBio, eu não vou discutir se ele paga bem ou paga mal, mas o RenovaBio já tem uma ferramenta para fazer esse negócio funcionar. E a gente tem em outros países preço de CO2. Né? Quer dizer, me passou na mão um projeto há uns 2 anos atrás de SAF, fazer SAF de açúcar. Fazer SAF de açúcar. E no business case que ele descreveu lá, já tinha injeção de CO2 a $200 a tonelada. Entendeu? Hoje o RenovaBio paga mais ou menos $20 por tonelada pelo CO2 que eu estou economizando. Ainda é longe desse valor, mas pelo menos tem uma ferramenta legal instituída que pode trazer. Então, economia circular. O que a gente tem por aí, né? Então, eu tenho lá meus produtos açúcar, etanol, eletricidade, os subprodutos que a gente pode chamar, que é o metano que vem lá da vinhaça da torta, o CO2, presta atenção no CO2, porque o CO2 pode valer dinheiro mais para frente. Etanol de segunda geração e algumas outras coisas que a gente está fazendo. Como que eu posso aumentar a eficiência desse sistema? Primeiro é usar direito o subproduto que eu tenho. Quer dizer, eu vou falar... Outro dia eu falei uma coisa num seminário e os caras me desceram o pau, mas eu vou falar de novo. Ou eu vou falar uma outra coisa que talvez alguém se ofenda. A gente não usa vinhaça direito. Na verdade, a gente descarta a vinhaça do jeito que a CETESB faz o mapa lá, e nós não temos, senão nós vamos presos. Mas eu tenho jeito de otimizar o uso do potássio e do fósforo na torta. O fato de passar a vinhaça e a torta pelo sistema de biogás não tira o poder, o potássio continua lá, e eu produzo um pouco de torta que tem o fosfato e tal. Então,
eu tenho uma oportunidade enorme aqui, enorme, de concentrar essa vinhaça e usar direito. Mas usar direito é uma coisa. Agora, quando eu faço isso aqui concentrado, eu gasto muito menos de logística para fazer esse treco funcionar. E vocês não imaginam a montanha de dinheiro que tem aí. Mas tem muito dinheiro, muito dinheiro. Para vocês terem ideia, para eu distribuir vinhaça por duto, se eu considerar depreciação e o custo operacional, eu gasto mais ou menos R$5 por metro cúbico. Se eu for colocar vinhaça localizada, ela custa R$20 por metro cúbico. E se eu for colocar a vinhaça concentrada, ela custa 20 também. Só que em vez de colocar 40 metros cúbicos por hectare, eu coloco 6. A hora que você faz a conta desse treco, tem uma montanha de dinheiro aí. Sem contar o efeito de eu usar melhor adubo e tal, essas coisas. Então eu tenho uma oportunidade grande aí de aumentar a minha eficiência. A outra coisa, eficiência energética. Como eu disse, a gente tem ainda muita oportunidade. Quer dizer, hoje as usinas otimizadas gastam aí mais ou menos entre 400 e 450 quilos de vapor por tonelada. Tem usina de beterraba na Europa que tem a mesma concentração de açúcar, que gasta 200, 220. Se eu enfiar o etanol lá, do melaço, ela vai gastar 300. Então, a gente tem muita oportunidade. O problema é saber como que eu viabilizo esse treco. Tem tecnologia, o problema é que custa dinheiro. Bom, aí, o que acontece? Se eu começar a usar aqueles subprodutos que eu tenho lá, para melhorar a minha produção de cana, quer dizer, melhorar não, diminuir, aumentar a eficiência energética desse treco, eu posso substituir o diesel por metano. 50% do potencial da vinhaça, gaseificação, é suficiente para tocar a frota inteira. Então eu posso, com 50%. Você deve ter feito essa conta 1 milhão de vezes. Qual que é o meu problema hoje? Eu tenho tecnologia para caminhão, e meia boca. Eu não tenho tecnologia para máquina e trator. E imagine a situação de uma máquina que eu tenho que abastecer a cada 8 horas com metano comprimido. Ela vai virar uma árvore de Natal, aquele treco não vai nem andar. Então tem que desenvolver tecnologia, mas o potencial está aí. E se eu fizer a conta hoje, dá muito dinheiro substituir diesel por metano, mesmo no custo mais alto que eu tenho lá de produção de metano. Então é uma questão de acontecer alguma coisa aí para fazer funcionar. A outra coisa que o pessoal da Raizen está trabalhando em reduzir o nitrogênio que a gente coloca na lavoura, e aí usando aquelas tecnologias que tem por aí de bactéria, aminoácido e tal. Mas eu posso colocar amônia verde lá. Entendeu? E aí eu posso ter uma economia de circular bem grande, que vai fazer o quê? Uma das coisas, né? Além de eu economizar dinheiro, eu vou melhorar pra caramba a pegada de carbono do meu produto. E aí, algum dia eu vou receber dinheiro por esse CO2, tá certo? E aqui tem um grafiquinho, acho que é o último, eu também estou em cima da hora, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o etanol 2G. Quer dizer, ele varia de cada usina, ou de cada coisa, mas imagina que eu tenho lá 20 megajoule por 20 gramas de CO2 por megajoule. O etanol nosso acho que é 58, 60. Se eu fizer nitrogênio sintético, eu baixo para 18. Se eu usar diesel na frota, baixa para 17. Se eu aumentar meu rendimento agrícola, baixa para 16. Se eu usar amônia verde, baixa para 14. E se eu usar biometano no caminhão, baixa para 12. Então eu tenho uma redução aqui, quase metade da minha pegada de carbono. Isso aqui, na Europa,
já vale uma fortuna. Por isso que a Raízen vende o etanol de segunda geração para a Europa, porque eles já estão pagando isso aí. Então, se eu chegar lá, em vez de 18, 19, chegar lá com 12, vai valer muito mais dinheiro. Já vale, hoje já vale. Entendeu? E o RenovaBio paga isso também. Aí a última saída aqui é fazer bio-CCS. O que é bio-CCS? É captura e estocagem de metano, de CO2, que tem... O Brasil tem uma extensão, uma bacia geográfica que pega ali a região mais aqui de noroeste de São Paulo e desce para o norte do Paraná, que tem aptidão para capturar CO2. Injetar CO2 no solo não é nenhum bicho de 7 cabeças. O mundo já faz isso há muito tempo para recuperar poços de petróleo. Então, nos Estados Unidos tem captura de CO2 de caldeira de carvão, custa uma fortuna. E pipeline de, acho que é 400 quilômetros que tem um pipeline lá, até num poço de petróleo, ou poço de xisto, não me lembro, que ainda tem muito residual de óleo, eles bombeiam o CO2 para aflorar o petróleo. E esse aí não vale como CCS, porque o CO2 vai sair. Mas a mesma tecnologia é para bombear esse CO2 para o solo. E 80% do custo, 90% do custo, é preparar o CO2 e transportar ele até no lugar. A gente tem uma vantagem escandalosa com esse negócio de CO2. Primeiro, o CO2 da nossa fermentação sai com 95% de pureza ou mais. O CO2, se eu for produzir biometano, eu sou obrigado a tirar o CO2 do metano e que vai ter uma concentração alta. Então, mesmo antes de eu chegar no que custa caro, muito caro, que é tirar o CO2 do gás da caldeira, que tem lá, a caldeira boa está trabalhando com 14% de CO2, e custa uma fortuna tirar esse CO2 da caldeira, eu ainda tenho essa ferramenta de fermentação e biometano para poder usar. Então, provavelmente, nós devemos ter logo aí, em lugar que eu tenha aptidão para receber e tal, já tem regulamentação, tem um projeto de lei no Senado já regulamentando isso aí, para poder fazer essa captura de CO2 no solo. E eu acho que daqui a pouco nós vamos ter algum tipo de negócio nessa área. Tá certo? Bom, acho que é só. E aqui é só um exemplo de uma conversa que surgiu em 2020, quando eu estava maluco lá fazendo aquela conta do posto de gasolina, e eu conversei com o pessoal aí de Campinas e eu acabei levando essa ideia lá para a Cosan e a coisa andou. O que é essa ideia aqui? Essa ideia aqui é o seguinte: eu pego o meu vetor de hidrogênio, esse projeto aqui está rodando na USP, a Companhia de Ônibus de São Paulo tinha eles ganharam acho que 10 ônibus com célula de combustível a hidrogênio. Estava lá parado. Então, foi feita uma parceria entre a Raízen, a USP, essa empresa que chama Hytron, que é uma empresa de Campinas, para poder transformar o hidrogênio, quer dizer, tirar o hidrogênio do vetor etanol para abastecer os ônibus. Esses ônibus estão andando lá na USP. Acho que esse projeto vai durar 2 anos. E ele pode dar subsídio para fazer alguns outros projetos ou alguma evolução desse negócio. Qual que é a vantagem desse treco aí? Ele muda zero a infraestrutura de abastecimento para hidrogênio. Zero. O cara pega o álcool que está lá no tanque do posto. Esse Hytron aqui, ele está exagerado, ele é um container pequeno. Ele pode instalar esse container lá a demanda de energia elétrica não é muito alta. E ele pode ter um ponto de abastecimento de hidrogênio se eu tiver demanda.
Então, o que eu disse, às vezes você fazer uma infraestrutura para hidrogênio para uma cidade que nem São Paulo, para poder abastecer ônibus da frota, pode ser um negócio que pague o investimento e pague o risco que você tem que correr. E é isso aí, meu caro. Que palestra brilhante, não? Como esclareceu tanta coisa para a gente. Tem uns docinhos para você aí, tá certo? E tem um aqui da... Deixa aí. Eu vou. Esse daqui é da Stab e esse daqui é da Fenasucro. Beleza. 30 anos, tá bom? Obrigado. Parabéns, foi maravilhoso, tá certo? Depois a gente precisa conversar mais. Porque, infelizmente, não vai ter tempo para perguntas. Nós estouramos um pouquinho o tempo. A foto.